Se você está ouvindo esta mensagem agora, eu quero que você faça algo diferente do que costuma fazer. Não pule, não acelere. Porque a história que eu vou te contar não é apenas sobre um homem da Bíblia, é sobre processos, é sobre mentalidade, é sobre trabalho, é sobre prosperidade que nasce da fé, mas é sustentada pela perseverança. E, principalmente, é sobre como Deus prospera pessoas imperfeitas que decidem não desistir. Jacó não começou a vida como um exemplo de caráter. Ele não começou como alguém admirável. Ele começou como alguém falho, inseguro e movido pelo medo de perder. E isso já deveria trazer um alívio para você. Porque talvez você também não se orgulhe de todas as decisões que tomou até aqui. Talvez você tenha errado tentando acertar. Talvez tenha feito escolhas movidas pelo desespero. Talvez tenha tentado dar um jeito em situações que pareciam não ter solução. E ainda assim, Deus não desistiu de Jacó e ele também não desistiu de você. Jacó nasceu segurando o calcanhar do irmão. Desde o início, sua história foi marcada por disputa, comparação e sensação de atraso. Esaú parecia ter tudo a seu favor. Jacó parecia sempre correr atrás. E isso moldou a mente dele. Ele cresceu com a sensação de que precisava lutar mais, se esforçar mais, correr mais riscos para não ficar para trás. Quantas pessoas vivem exatamente assim hoje? Trabalham, tentam, se esforçam, mas sempre com medo de perder, sempre comparando, sempre sentindo que estão em desvantagem. Quando Jacó enganou Esaú e tomou a bênção, ele achou que tinha vencido. Mas o que parecia vitória imediata se transformou em fuga. Ele precisou sair da casa do pai, deixar sua terra, sua segurança e partir para um lugar desconhecido. E aqui existe uma verdade espiritual profunda. Bênçãos mal administradas se transformam em peso. Prosperidade sem maturidade gera instabilidade. Deus permite que a gente alcance coisas, mas muitas vezes permite também que a gente passe por desertos para aprender a sustentar o que recebeu. Foi no caminho, fugindo, cansado e com medo, que Jacó teve um dos encontros mais importantes da sua vida. Ele dormiu no chão, usando uma pedra como travesseiro. Não havia riqueza ali, não havia conforto, mas havia um coração aberto. E Deus apareceu, Deus se revelou. Deus reafirmou a promessa feita a Abraão e Isaque. Mesmo Jacó sendo quem era, Deus disse: eu sou contigo, eu te guardarei por onde fores. Eu não te deixarei. Isso muda tudo. Porque prosperidade verdadeira não começa no bolso. Começa na certeza de que Deus não te abandonou no processo. Jacó acorda daquele sonho diferente. Ele ainda não tinha bens, ainda não tinha estabilidade, mas algo dentro dele mudou. Ele entendeu que Deus estava presente no caminho. E isso é fundamental, porque há pessoas que só conseguem enxergar Deus quando tudo está dando certo. Mas Jacó aprendeu a enxergar Deus no caminho, no processo, no meio da incerteza. E isso molda uma mentalidade próspera. Quando Jacó chega à casa de Labão, ele não chega como herdeiro, ele chega como trabalhador. E aqui começa uma das maiores lições financeiras da Bíblia. Deus não prosperou Jacó através de atalhos. Deus prosperou Jacó através de trabalho, constância e inteligência. Jacó trabalhou por Raquel durante 7 anos. 7 anos de esforço, disciplina e espera. E quando foi enganado, quando recebeu Lia, ele não desistiu, ele não abandonou tudo. Ele ajustou, continuou e trabalhou mais 7 anos. Isso revela algo poderoso. Pessoas que prosperam com Deus não param no primeiro erro, na primeira frustração ou na primeira injustiça. Elas ajustam a rota, mas não abandonam o processo. Jacó entendeu que o trabalho também é espiritual. Que servir bem, mesmo quando não é valorizado, faz parte da formação. Que prosperidade não cai do céu pronta. Ela é construída com suor, fé e perseverança. A Bíblia diz que Jacó serviu a Labão com excelência. Ele cuidava dos rebanhos como se fossem seus.
Ele vigiava de dia e de noite. Ele suportava o calor e o frio. Ele se responsabilizava pelas perdas. E mesmo sendo explorado, mesmo tendo seus salários mudados várias vezes, ele não se tornou negligente. Isso é mentalidade próspera. Não trabalhar apenas quando é conveniente. Não entregar excelência apenas quando há aplauso. Mas entender que Deus vê o que ninguém vê. E chega um momento crucial na história. Deus decide prosperar Jacó visivelmente. Não apenas espiritualmente, mas materialmente. Jacó começa a crescer. Seus rebanhos se multiplicam. Sua riqueza aumenta. E isso não acontece por sorte. Acontece porque Jacó une fé, estratégia e trabalho. Ele observa, aprende, planeja. Ele entende ciclos, ele age com sabedoria. Prosperidade bíblica nunca foi passiva, ela é cooperativa. Deus libera, mas o homem administra. E aqui existe um ensinamento profundo para a nossa vida financeira. Orar não elimina planejamento. Fé não anula estratégia. Espiritualidade não justifica desorganização. Jacó orava, mas também observava. Confiava em Deus, mas também agia. Esperava no Senhor, mas não cruzava os braços. Essa combinação é poderosa. É por isso que Deus prospera o trabalho de Jacó, porque Jacó honra o processo. Com o tempo, a prosperidade de Jacó começa a incomodar. Labão percebe, os filhos de Labão percebem, a inveja surge. O ambiente muda. E isso sempre acontece quando alguém prospera com Deus. Nem todo mundo que te aplaude no início vai celebrar seu crescimento. E Deus, mais uma vez, fala com Jacó, agora não é mais para ficar, é para voltar para a terra da promessa. Voltar para enfrentar o passado. Voltar para amadurecer. Prosperidade verdadeira exige enfrentamento. Jacó precisava encarar Esaú, precisava resolver o que ficou pendente. Porque riqueza sem paz não é bênção. Dinheiro sem alinhamento espiritual não sustenta. E antes de encontrar Esaú, Jacó passa por outro encontro decisivo. Ele luta com Deus, ele luta com o anjo. Ele não solta, ele não foge, ele permanece. E ali, Jacó é quebrado para ser transformado. Deus muda o nome de Jacó para Israel, isso é simbólico. Jacó significa enganador. Israel significa aquele que luta com Deus e prevalece. Prosperidade verdadeira começa quando a identidade muda. Quando você deixa de se ver apenas como alguém tentando sobreviver e passa a se ver como alguém chamado para governar, administrar e prosperar com responsabilidade espiritual. Jacó sai mancando daquela luta, e isso é poderoso. Porque Deus não tira todas as marcas do processo. Algumas marcas nos mantêm humildes. Algumas cicatrizes nos lembram de onde viemos. Prosperidade sem humildade gera arrogância. Deus prospera Jacó, mas também o mantém dependente. Quando Jacó encontra Esaú, algo inesperado acontece. Não há vingança, há reconciliação. E isso sela o processo. Prosperidade, trabalho, fé e relacionamento alinhados. Jacó não perdeu nada por esperar o tempo certo. Ele ganhou paz, identidade, família e estabilidade. Essa história nos ensina aqui que Deus prospera pessoas que não desistem no processo. Trabalham com excelência mesmo quando são exploradas. Aprendem com erros. Ajustam a mentalidade. Unem fé com responsabilidade. Aceitam ser transformadas antes de serem exaltadas. Talvez você esteja hoje em uma fase parecida com a de Jacó no início, trabalhando muito, colhendo pouco. Sendo fiel, mas ainda invisível. Não interprete isso como rejeição. Pode ser preparação. Talvez você esteja na fase do serviço silencioso, ou na fase da luta interna, ou na fase do retorno, enfrentando medos antigos. Em todas elas, Deus está presente. Se Jacó prosperou em tudo o que fez, não foi porque era perfeito,
Foi porque permaneceu, porque aprendeu, porque se deixou transformar. E o mesmo Deus que esteve com Jacó no campo, na fuga, no trabalho e na prosperidade é o Deus que está com você agora. Se essa mensagem falou com você, eu quero te convidar a escrever nos comentários: eu estou no processo. Isso é mais do que interação, é alinhamento. Curta este vídeo para que essa palavra alcance outras pessoas que estão trabalhando, crendo e esperando. Se inscreva no canal e ative o sininho para continuar recebendo mensagens que unem fé, mentalidade e crescimento financeiro com base bíblica. E compartilhe com alguém que precisa entender que prosperidade com Deus não é mágica, é processo. Porque quando Deus prospera alguém, Ele não apenas muda o saldo, Ele muda a mente, o caráter e o destino.